Olá, eu sou a professora Sandra Celino, especialista no gênero e redação do Enem. Eu ajudo estudantes na aprovação de qualquer curso com uma redação em nota 1000. Sejam todos bem-vindos a essa série de lives em que eu estou apresentando para vocês atalhos e obstáculos a fim de que vocês se tornem mestres na redação do Enem. Sejam muito bem-vindos. Você também que está assistindo a gravação, que veio aqui para consumir este conteúdo que eu preparei com todo carinho, com a intenção de ajudar quem quer orientação para ser aprovado no curso que escolher com uma redação nota 1000, fique à vontade aqui no canal. Então, na live de hoje, eu vou apresentar para você um obstáculo, mas antes eu quero definir o termo obstáculo. Qual o sentido, qual o significado? Eu acredito que todos vocês tenham aí um conceito formado sobre o que vem a ser um obstáculo. Mas eu vou buscar no dicionário o que é obstáculo. Então, o dicionário nos diz assim, dentre as suas explicações, ele coloca assim que é algo que atrapalha ou impede alguém de prosseguir. Então, o obstáculo pode ser uma resistência, ou um bloqueio, uma adversidade, tá? Então, como nós estamos aqui falando de redação do Enem, então hoje eu irei abordar um obstáculo que muitos sequer têm noção de que ele é um grande vilão que impede o estudante de chegar à nota 1000. Então, o obstáculo de hoje é a ansiedade. Isso aí. A ansiedade, ela pode ser compreendida de dois modos. Pode ser vista como algo benéfico ou não, tá? Então, ela é uma emoção normal a todo ser humano e surge aí comumente quando a gente enfrenta situações que o nosso organismo percebe um certo estresse, nós nos colocamos logo alertas. E a ansiedade, apesar de hoje nós estarmos falando de ansiedade na mídia com a conotação mais voltada para a questão da depressão, que ela tem induzido muitos à depressão, a ansiedade, em seu estado normal, ela é saudável para o indivíduo. Por quê? Porque é ela que impulsiona a gente a querer progredir, a estabelecer metas, a realizar projetos. Então, há um certo patamar em que o grau em que ela é algo saudável. Então, por exemplo, todos nós já estivemos ansiosos para fazer uma viagem, que uma noiva fica ansiosa para que o dia do casamento chegue. Eu quero dar aqui como exemplo, eu quanto aluna, eu lembro que eu ficava assim, muito ansiosa esperando o primeiro dia de aula. Eu ficava pensando, meu Deus, quem vai ser a professora? Isso lá de primeira, quarta série. Quem vai ser a tia desse ano? Será que é uma tia legal? Quem serão os coleguinhas? Nós vamos permanecer todos juntos, né? A turma do ano passado. Então, sempre vi essa ansiedade para o primeiro dia. E quanto professora, também tenho aí as minhas ansiedades do primeiro dia de aula, qual a dinâmica que vou aplicar, se os alunos teremos alunos novos ou não, os alunos irão se identificar comigo ou não. E também, claro que quem já preparou, quem já organizou uma festinha de aniversário, quem é mãe ou pai, principalmente, já imaginou, por exemplo, o filho que fica, mãe, falta quantos dias? Mãe, tá perto? Mãe, fulano vem? Mãe, você chamou não sei quem? Então, é uma ansiedade que, assim, natural, tá? Do indivíduo. Mas acontece, como eu já falei, que recentemente a ansiedade ela vem sendo aí abordada porque dependendo da frequência e da intensidade dos sintomas que ela acarreta para o indivíduo, ela pode se tornar uma doença. Isso aí. Ela pode se tornar um transtorno, chamado aí de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno alimentar, transtorno mental e etc. Então, para deixar um pouco mais clara essa abordagem, então, dentre as características aí que a ansiedade ela pode ocasionar, né, no indivíduo, eu trouxe aqui para apresentar para vocês alguns sintomas, por exemplo, que eles podem ser sintomas emocionais, fisiológicos. Então, nos sintomas emocionais, a ansiedade pode deixar o indivíduo triste, nervoso, irritado, e isso pode refletir no seu corpo de que maneira? Também coração acelerado, quando, por exemplo, o jovem geralmente fica muito ansioso no horário, quando vai fazer uma prova, né? Assim,
Então, pode acontecer também de dar uma falta de ar, de ficar tonto, dor de cabeça, dores musculares, ânsia de vômito. Então, veja bem, quantos sintomas que esse sentimento, né, essa emoção forte, a ansiedade pode causar. E até no comportamento também a pessoa pode ficar até muito mais agressiva. E na questão cognitiva, a ansiedade, ela dificulta a concentração. E dificulta também a gente organizar o pensamento, conseguir tomar as decisões assertivas, tá? Então, é muito importante falar desse obstáculo. Por quê? Principalmente porque atualmente a gente observa também uma certa confusão em relação à ansiedade. Mas confusão por quê, Sandra? Então, eu me dispus a ler um pouquinho mais sobre esse assunto e durante as minhas leituras eu pude perceber que há alguns depoimentos assim, de pessoas que reclamam porque parentes, amigos, até mesmo na escola alguns professores, chegam a dizer que um aluno ele está com frescura, é isso aí, usa a expressão frescura para essa sensação de ânsia de vômito, essa vontade de sair correndo da sala, porque isso pode acontecer. Então, o que tem a ver, por que é importante eu trazer esse assunto aqui no canal? Porque durante as minhas leituras, ultimamente eu passei a ler bastante sobre isso, porque eu comecei a perceber que muitos alunos reclamam que os familiares, principalmente as pessoas mais próximas, acham que certos sintomas que eles têm é frescura. Isso mesmo. Então, é algo sério. Então, muitos pais, muitos colegas, até professores, não quero aqui criticar, mas alguns por desconhecerem os sintomas aí causados pelos transtornos aí causados pela ansiedade, muitos acabam interpretando de uma maneira errônea e dizem, isso é frescura, isso vai passar, vai lá fora tomar água e volta. E muitas vezes não é só isso, tá? Então, muitos alunos, alguns que têm, assim, uma certa liberdade com a gente, acabam chegando e comentando. Mas eu já observei também que muitos dos meus alunos, quando eles têm esse pico, né, de ansiedade, geralmente é quando, numa hora de prova, um trabalho para apresentar. Então, a ansiedade ela não é frescura, ela é diferente daquele friozinho que a gente tem na barriga, não tem? Quando você está diante de uma situação inesperada, há um certo suor, né, que escorre aí em alguns momentos, o coração acelera, mas isso passa. É uma agitação considerada até normal para aquele momento. Mas quando isso é diferente, quando a ansiedade ela envolve sentimento de medo, de pavor, de apreensão, então ela vai colocando o indivíduo em alerta e isso é preocupante. Então, de acordo com a psicologia, a ansiedade ela está muito próxima à preocupação. O que vem a ser preocupação? Se a gente for dividir aí a pré, então é aquela preocupação, é você ficar imaginando. Há quem diga que a preocupação é a má gestão da emoção. Então a gente fica naquele e se? Fica imaginando o que pode acontecer se eu fizer isso ou se eu não fizer aquilo. Então, geralmente, é o medo de que algo fuja ao nosso controle, de que as coisas deem errado, que a gente começa a imaginar, como a gente fala, a gente fica antecipando, né, os contextos aí. E eu falo isso até por experiência própria, tá? Eu sempre fui muito perfeccionista. O medo de que algo fugisse ao meu controle me levou a ter um transtorno de ansiedade muito sério. E isso veio a desencadear uma depressão, tá? Quem sabe um dia eu conte, né, um pouco mais dessa experiência. O fato é que isso aconteceu no momento em que eu estava fazendo a faculdade, em que eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, e à noite eu precisava ir para uma outra cidade para estudar, e eu fui acumulando as tarefas e eu sempre quis fazer tudo com muita perfeição, e faltando tempo, isso me deixou, aliás, não a falta de tempo, mas eu não soube administrar muito bem isso, acabou me levando a uma depressão. Então, mas esse não é o foco da aula de hoje, né? Então, alguns podem até estar se questionando, Sandra, você é professora
professora de redação. Essa não é sua praia, esse assunto aí é mais para psicólogo. Tá? Então, por que você está abordando esse assunto até mesmo assim, complexo? Um assunto que muitos nem gostam de comentar, sentem vergonha. Só que o meu interesse, como eu já falei, pelo tema, ele veio a partir do momento em que eu percebi que muitos dos meus alunos, após uma avaliação, e no caso aqui específico do canal, quando eu estou falando mais de redação do Enem, então percebi que muitos desses alunos, após a avaliação, alguns mandavam WhatsApp, aqueles que tinham mais atividade ligavam, assim, ó, Pro, não fique decepcionada com a minha nota. E eu logo disse, mas por quê? O que aconteceu? Ah, professora, eu não fui bem. Falei, foi devido ao tema? E eles, não, professora, a maioria sempre responde, não, eu fiquei nervoso na hora, eu fiquei nervosa. Então, quando ele chegava com essa narrativa, então eu comecei a falar, não, tem algo mais aí por trás desse nervosismo. E eu descobri que esse nervosismo, então, está associado a quê? À ansiedade. Foi isso que aguçou a minha curiosidade para pesquisar mais sobre esse tema, já que eu falo com os meus alunos, olha, eu vou te dar o caminho das pedras, vou te ajudar a chegar à nota 1000. Só que eu percebi que muitos desses alunos, mesmo tirando 980 comigo, faltando pouco para fechar a prova, alguns com potencial muito grande, esses alunos chegavam lá na avaliação em 900, 880. Por quê? Devido a não se controlar, devido à questão emocional, né? Então, se a avaliação do Enem hoje, vamos falar aí de contexto, a avaliação hoje, ela é porta de entrada para um curso superior e a nota baixa, principalmente na redação, pode adiar o sonho de aprovação, e eu estou percebendo que a ansiedade é algo que está sendo um obstáculo na vida desse meu aluno, então eu preciso também ajudar o meu aluno nesse aspecto, apesar de não ser essa minha praia, como alguns podem me questionar. E eu me coloquei no lugar de ajudar o meu aluno a superar esse medo, essa ansiedade, que para alguns é desconhecido esse sentimento. Alguns nem associam o nervosismo à ansiedade, porque desconhecem. Então, por isso é importante a gente trazer isso à tona, o aluno identificar se a ansiedade que ele sente ao se deparar com determinadas situações o faz travar, ou se é somente aquele friozinho na barriga, ele rapidinho volta ao normal. Tá? Eu usei aqui o termo travar, porque é assim que os alunos falam para mim. Eles chegam, na hora da prova eu travei. Ou, professora, na hora da prova deu um bloqueio aqui, não saiu nada. Então, se você se acha um estudante ansioso, ansiosa, já tem noção de que em diferentes contextos você travou e com certeza isso trouxe prejuízo para você, então está na hora de buscar ajuda. Mas como só buscar ajuda que minha mãe não ouve, minha mãe acha que é tabu, né? Isso aí é frescura, tá? Então, talvez seus sintomas eles sejam considerados até mesmo por você, não só pela sua família. Mas talvez até você mesmo pense, isso aí é algo que eu consigo levar. Mas será? Até que ponto você vai conseguir levar isso? Então, existe técnica para te ajudar quando você está diante de uma situação estressante? Então, se a sua resposta para o meu questionamento aí anterior, quando eu perguntei se você acha que é possível levar sozinho, se sua resposta for sim, tá? Isso me preocupa, tá bom? Porque há contextos em que a ansiedade ela precisa de ter o auxílio de um especialista, você precisa pelo menos conversar, se abrir, procurar uma ajuda, tá bom? E se o seu caso, se no ano passado, ao realizar a prova do Enem, você passou por esse sentimento, você travou, perdeu muito ponto na redação e nas outras disciplinas e precisou adiar mais um ano o seu sonho de entrar na faculdade, então esse vídeo é para você. Então, há como você resolver essa situação. Então, como professora de redação do Enem, o meu objetivo é o quê? Conduzir o meu aluno à nota 1000. Então, como eu vejo que 90% dos casos, então, a ansiedade é o que está atrapalhando, o que eu fiz? Eu comecei a inserir nas minhas aulas, então, eu tenho um curso, né, também, então, eu coloquei dentro do meu curso uma metodologia em que eu inseri também técnicas para auxiliar o aluno nesse controle emocional, tá bom? Porque eu acredito que se o aluno ele consegue ter uma boa
escrita, se ele já dominou a estrutura da redação e chega lá na prova, perde ponto devido ao emocional, então eu, como profissional, eu preciso também auxiliar esse aluno. E no meu caso, o que eu faço? Eu sempre peço ao aluno que, ao perceber que ele está muito nervoso, que está transpirando, o coração acelerou, a respiração está ofegante. Então, se ele já não consegue nem pensar, não consegue mais nem organizar as ideias, o que ele precisa fazer? Ele precisa parar o que está fazendo e se concentrar na respiração. Ah, Sandra, qual é? Você quer me dizer que eu vou conseguir melhorar o meu estado emocional devido à respiração? Não sei se você já leu na internet, a gente sempre vê algumas frases que saem na mídia aí bombando. Tem uma frase que fala assim: respira, inspira e não pira. Não sei se você já viu isso. Então, também quando a gente está nervoso, tem aquela pessoa que fala assim: ó, conta até 10. Então, para dar tempo para você se acalmar. Então, quando a gente fala de ansiedade, então essa orientação que eu passo para o meu aluno de parar, inspirar, respirar, inspirar, se acalmar, isso não é algo sem fundamento, não é uma orientação assim aleatória, tá bom? Porque como eu falei que eu já andei lendo algumas coisas também, conversando com alguns colegas da área, então essa questão da respiração influencia muito, até pesquisas de universidades aí americanas, uma da Universidade de Stanford, acho que é assim que pronuncia, que os professores, os pesquisadores, eles descobriram que há um grupo de neurônios que eles regulam, olha só, esses neurônios regulam o equilíbrio entre a respiração e a atividade cerebral que está aí relacionada à calma e ao estresse. Olha que bacana. Então, se você consegue respirar, parar o que você está fazendo e respirar, você vai conseguir aí melhorar, né, se acalmar e melhorar a sua atividade cerebral. Então, eu também oriento isso para os meus alunos, por quê? Porque eu faço isso, tá? Então, a Sandra, como eu já disse, eu já passei por um momento de depressão, então eu sempre preciso estar me acalmando para que isso não volte, tá? Porque ansiedades nós temos várias em diferentes contextos. Então, dependendo do momento em que eu esteja, o que eu faço? Eu preciso parar, Sandra, calma, respira, vamos lá, mais uma vez. Então, eu paro e respiro quantas vezes forem necessárias, até eu sentir que, não, agora eu posso prosseguir. Então, eu apliquei essa técnica, essa dinâmica com um grupo de alunos. Eu fiz um desafio agora no mês de julho com 15 alunos. Não, foram 15 dias, tínhamos 20 alunos e 16 finalizaram. Então, eu fiz um desafio de redação nota 1000 com um grupo, com esses alunos. E antes de começar as aulas, o que eu propunha a eles? Que eles deveriam acalmar, respirar, observar a respiração. Eu sempre colocava uma música de fundo, bem relaxante, e sempre trazia algumas reflexões voltadas ao autoconhecimento. E o resultado desses meninos e meninas em 15 dias, assim, me surpreendeu. Tanto na área escrita quanto na questão pessoal. Isso, assim, foi depoimento deles mesmos. Então, foi muito bom ouvir, foi maravilhoso ouvir os depoimentos. Alguns, olha assim, professora, eu consegui superar o medo. E principalmente depois do dia que a senhora me atendeu individualmente, daquele dia em diante, eu nunca mais senti medo. Eu fiquei assim, uau, que bacana poder proporcionar isso para um jovem, para um aluno. E muitos falam, professor, a partir de agora eu sou mais confiante. Por quê? Eu já tenho a prática, a senhora já me passou o caminho das pedras, o que eu preciso fazer para chegar na redação nota 1000. E com essa técnica de, na hora que o estresse chegar, eu conseguir parar e me acalmar, eu estou confiante e acredito que minha nota no próximo Enem será muito diferente do Enem anterior. Então, isso foi uma mudança ocorrida em 15 dias. E eu fiquei assim, maravilhada, muito feliz com esses depoimentos. Então, talvez você esteja aqui me escutando, por curiosidade, e ainda não se convenceu de que a ansiedade pode impedir você de conseguir a aprovação. Pode ser porque você ainda nem saiba que ela seja um obstáculo que esteja aí na sua vida. Talvez você tenha associado só a um rápido nervosismo. Então, como eu disse, a ansiedade como obstáculo está associada à preocupação excessiva, medo
e insegurança. Então, se você se sente inseguro toda vez que você pega uma proposta de redação, tá? Eu sempre também converso com os meus alunos o seguinte, geralmente o aluno inseguro, ele tem até vergonha de mostrar os textos, tá? Porque ele fica imaginando, olha só, a má gestão da imaginação. Meu Deus, o texto está horrível. O professor vai rir, o professor vai ridicularizar. Então, ele fica imaginando, supondo coisas que um profissional realmente nunca vai fazer, tá? Então, pela experiência que eu tenho, eu afirmo que essa insegurança em relação à escrita está, sim, associada à questão da ansiedade, também ao desconhecimento do gênero textual que o aluno vai produzir. Porque se você se sente seguro em relação à situação que você vai enfrentar, você vai mandar bem, como diz o meninos, esse ano eu vou mandar bem na prova. Porque ele já se sente seguro, porque ele sabe produzir o gênero textual que vai ser cobrado, independentemente do tema, tá? Então, por isso que saber as técnicas necessárias para produzir um bom texto e ter controle emocional na hora da escrita tem deixado, sim, os meus alunos muito mais seguros aí na hora de produzirem os seus textos. Então, por exemplo, lá no meu Instagram, eu tenho um depoimento de uma aluna, a Amanda, e que ela afirma assim, que antes de ser minha aluna, ela tinha medo de escrever, ela travava, suava, mas que depois das técnicas que aprendeu comigo, tudo ficou mais fácil. Inclusive, a Amanda, nos últimos 3 anos, ela sempre tirou notas aí superiores a 920 na redação. E no ano passado, ela tirou 960. E com essa nota que aconteceu com ela, ela entrou no curso de medicina, que era o grande sonho dela. Aí, não só a Amanda, eu tenho assim, outros depoimentos também de alunos que se sentiam inseguros, tá? Principalmente por terem estudado a vida toda em escolas públicas e se sentiam inferiores em relação aos outros colegas, né? A concorrência, mas que depois de vencerem essa insegurança e dominarem, né, essa questão emocional, eles conseguiram aí serem aprovados nos cursos que eles sempre almejaram, né, sempre desejaram. E quanto profissional, se me entristece muito ver que muitos alunos já poderiam estar concluindo seus cursos superiores e não conseguiram entrar na faculdade ainda. Por quê? Porque travam na hora da prova. Às vezes até sabem o conteúdo, tá? Mas esses meninos travam, porque não passaram ainda por um processo de autoconhecimento, não conseguiram ainda controlar o seu emocional. E se fossem realizar a prova mais seguros, com certeza, com técnicas, né, que a gente ensina, esse menino, esse jovem conseguiria sim alcançar a nota 1000 na redação e, com certeza, entrar no curso que sempre desejou. Então, vamos ao resumo da nossa aula aqui. Então, eu mostrei para você hoje que a ansiedade ela é um obstáculo que tem impedido muitos estudantes de alcançarem a nota 1000 e automaticamente, né, conseguirem a aprovação no curso que desejam. E se você se encaixa em um dos casos que eu citei durante essa aula, se você tem vergonha de mostrar seus textos, se você se sente inseguro, tá? Por achar que não domina o gênero da redação do Enem, se diante de uma prova você começa a transpirar muito, o coração fica muito acelerado, isso já tem fugido do seu controle, eu posso te dar uma dica hoje para você começar a mudar essa situação, tá bom? Então, para começar, o que você tem que fazer? Não ter vergonha de admitir que precisa de ajuda, tá? Então, sentiu que a ansiedade está te tomando, está alterando o seu emocional, já não consegue refletir direito, então você precisa parar, você precisa se acalmar, respirar, inspirar quantas vezes forem necessárias, até sentir que o seu coração está aí batendo normalmente. Então, se você, Sandra, e se isso acontecer no meio de uma multidão, o que eu faço? Encoste em algum lugar, faça isso independentemente do lugar que você esteja. Você pode parar, fechar os olhos ali e respirar pausadamente. Você pode fazer isso quantas vezes forem necessárias durante o dia, tá bom? Claro, se você estiver em casa, melhor, que você pode ir para o seu quarto, né, se sentar e começar a sentir as batidas aí do seu coração irem se normalizando, para que suas emoções elas se alinhem novamente. E você, que sempre fica nervoso quando pensa na redação, comece a praticar isso também, tá? Toda vez que for produzir, antes de produzir. Ai, meu Deus, o professor mandou uma proposta de redação, o que eu faço? Entra para o quarto, respira lentamente, mentalize que você já sabe a estrutura, você já sabe o que tem que ser feito e que, apesar do tema, você vai sair bem.
essa redação que você vai produzir será melhor do que a anterior. Então, comece a agir com pensamentos positivos. Isso aqui eu não estou aqui querendo dar dicas, como alguns falam, isso é hipnose, Sandra, o que é isso? Negócio de pensamento positivo, mas o que eu quero dizer para você é que eu sempre parto do pressuposto de que há contextos em que os textos bíblicos, eles sempre fazem muito sentido, tá? Então há contextos que não fazem? Vai depender de quem esteja lendo, de quem esteja praticando. Então, para alguns, há contextos que fazem sentido e outros não. Para mim, em todos os momentos, eu sempre consigo ter aplicabilidade aí dos textos que eu leio na Bíblia Sagrada. Então, há um texto lá que diz o seguinte, que fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, você primeiro imagina, você primeiro visualiza e depois você parte para cima, como dizem, né? Você corre atrás para alcançar essas metas, esses objetivos. Então, quando você consegue visualizar isso, então, quando você visualiza e começa a agir para que isso se concretize, não tenha dúvida que isso vai acontecer. Tá? Então, se você já tem uma técnica necessária, se você já sabe a estrutura do gênero redação do Enem, então você começa a dizer, não, essa redação agora será melhor do que a anterior, e a nota 1000 é uma questão de tempo, esse ano é o ano da minha aprovação. Comece a proferir isso, tá? Comece a falar isso algo, que há poder sim em nossas palavras. Eu falo isso por experiência própria, tá? Então, creia que e comece a agir, e no tempo certo isso vai fluir na sua vida. Comece hoje. Não deixe para amanhã. Comece agora a praticar essas dicas que eu passei para vocês, tá bom? E a professora Sandra está aqui, eu sempre costumo dizer, estamos juntos até depois do 1000, porque depois do 1000? Muitos alunos, depois de conquistarem a aprovação, eles sempre retornam, né, para a gente, professora, obrigada. Eu sempre gosto de dizer que eu tenho médicos, tenho engenheiros, tenho professores, tenho dentista no meu portfólio. Fico muito orgulhosa de poder dizer que tenho ajudado esses alunos a conquistarem, a realizarem aí seus sonhos. Então, continue a seguir o meu canal, anotar as dicas de redação e aos poucos você verá que a nota 1000 está muito mais perto de você do que você imagina. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.